A dinâmica do mercado financeiro nos últimos dias tem sido mais neutral, não tanto interessante, mas tem havido aqui algumas movimentações das ações da Bolsa de Valores de Lisboa que requerem aqui uma atualização e convém acompanhar mais de perto. Algumas poderão surgir aqui, alguns trades podem vir a ser interessantes, outros será mais para controlar aqui o risco que possas vir a ter que assumir caso não venhas a fazer uma boa gestão. Se eu analisar então as ações da Alter, verificamos que não teve força para romper aqui os 4,52 e vir a evoluir, acabou por lateralizar e acabar por corrigir e vir a negociar abaixo das médias móveis. Agora requer mais algum cuidado, já que estamos a romper esta linha de tendência ascendente e a perspectiva será, a melhor das perspectivas será ele lateralizar aqui nesta zona. A menos positiva será um regresso a muitíssimo curto prazo, mesmo para esta zona dos 3,98,4, e aqui sim poderá surgir aqui uma possibilidade de um trade a curto prazo para regressar novamente para esta área dos 4,30. Requer aqui algum cuidado, porque se analisarmos este movimento e termos aqui uma perspectiva desta ação um bocadinho mais de médio prazo, verificamos que foi um título que caiu, cria aqui uma retração, volta a cair, passa por um período lateral e se vier mesmo a corrigir, ele tem um potencial de queda para a área dos 3,42, aqui para esta área dos 3,42, 3,50, uma área que tinha anteriormente aqui também assinalado, poderia ser o seu regresso. E se não reagir aqui nesta zona, teremos então aqui um regresso inevitavelmente pela Alter. Analisando agora as ações do BCP, acabou por não fazer o rompimento ou ter força para romper aqui este canal descendente, acabou por fazer um pequeno rompimento, lateraliza, corrige e agora estamos aqui numa zona delicada e importante para este título. Se as ações começarem a reagir aqui nesta área dos 0,10, 0,6, poderíamos criar aqui uma perspectiva dele ganhar força e criar aqui um rompimento após este movimento de alta. Sabemos que estamos aqui com esta estrutura ainda vigente, topo e fundo descendente, há aqui um impacto, ainda não rompeu o anterior topo, para criar aqui uma perspectiva de poder vir a reverter, e temos este movimento que fez em zigue-zague, mas vamos apenas analisar como um movimento. Eu especialmente não gosto muito quando as médias móveis fazem este arredondar a favor das vendas, porque a perspectiva é que ele ainda venha a cair, possa vir aqui a lateralizar e não há perspectivas mais positivas nas ações a muitíssimo curto prazo. Por isso, esperar por um trade aqui nesta zona dos 10,06 e centrar força sim com uma perspectiva de curto prazo, apenas inicialmente para o anterior topo, porque ele ainda poderá aqui lateralizar um pouco antes de começar uma perspectiva mais de curto, médio prazo, uma perspectiva mais positiva nestas ações. Verificamos que continua com este movimento anterior interessante, porque já que rompeu os anteriores topos, há a correção que é normal e esperemos então que lance uma outra perna de tendência mais forte. A Corteseira Amorim, as ações acabaram por não aguentar aqui os 10,30, acabou por corrigir, a regressar às médias móveis e também está a ceder, e esperemos que toda esta zona possa aguentar aqui o título para uma possível continuação de tendência ascendente. As ações dos Correios de Portugal acabaram por ter mais um impacto para além daquilo que eu tinha partilhado. Tinha partilhado que ele poderia fazer aqui uma reversão na área dos 2,80, aqui nesta zona. Ainda criou aqui um impacto aproximante daqui dos 3 euros por ação. Faz a retração que já esperava que ele pudesse vir aqui a realizar aqui nesta zona. Isto, na última sessão, volta novamente a ganhar aqui uma força e criar aqui até uma vela de engolfo. Acabou por engolfar o anterior candle e a perspectiva poderá não ser tão positiva a muitíssimo curto prazo. Sabemos que o terceiro maior acionista desta ação dos Correios, CTT Correios de Portugal, tem havido aqui
um reforçar da sua posição nos últimos dias, através do robô, mas convém aqui analisar os movimentos e esperar que faça aqui uma retração um bocadinho mais acentuada. A perspectiva para as ações, mesmo que venha aqui a realizar mais uma sessão a valorizar, será ele fazer aqui uma correção num formato de ABC. E sim, quando ele começar aqui a bater na média móvel exponencial de 17 períodos, poderíamos analisar esta ação para um possível trade a muito curto prazo. Para já, se analisarmos a estrutura, verificamos que está com uma perspectiva interessante, acabou por romper efetivamente a área dos 2,40, lançou um movimento de tendência para além desse valor e esperemos então que nesta zona entre os 2,67 e 2,80 possa criar aqui uma estrutura para lançar mais um pequeno movimento para ultrapassar aqui a área dos 3 euros por ação a muitíssimo curto prazo. As ações da EDP renováveis acabaram por lateralizar, indo um bocadinho na perspectiva mais positiva que tinha partilhado convosco, que seria lateralizar nas médias móveis. Assim o fez, acabou por ainda regressar à média móvel exponencial de 34 períodos. Há aqui um movimento e a perspectiva a muito curto prazo permanece o mesmo, lateralizar e corrigir. Não estou a ver ainda para já o título vir aqui a renovar um novo máximo histórico. As ações da EDP Energias de Portugal acabaram por ceder ou quebrar esta linha de tendência que estava aqui a formar, lateralizou e a perspectiva não deverá ser muito melhor do que aquela que tem vindo aqui a realizar. Eu diria que a curto prazo é um título que poderá vir aqui para a área dos 4,16 e se estabilizar aqui nesta zona podemos ter aqui novamente um regresso para a área dos 4,44. Essa é a minha perspectiva mais positiva para a EDP Energias de Portugal. As ações da Galp acabaram por reagir, ir mais ou menos, ou ir ao encontro da zona que tinha partilhado convosco, poderia ser a reversão, e acaba por cair. Agora, convém ter aqui algum cuidado, anteriormente reagiu, a perspectiva de alguns investidores é que também venha a reagir e poderá não acontecer. Eu diria que sim, poderemos ter aqui ainda um movimento, mas para isso tem que estabilizar aqui na próxima semana para que possamos ter aqui uma estabilização desta zona para criar um movimento que possa também romper esta linha de tendência que está aqui a formar, unindo esta retração, este topo. Isto também acabou por fazer aqui um reforço dessa resistência. Novamente temos aqui e a perspectiva de se estabilizar aqui nesta zona, criar um movimento, eventualmente até ultrapassar este anterior topo, mas a muitíssimo curto prazo. É uma ação que não deverá dar muito mais do que isso a muitíssimo curto prazo. As ações da Ibersol acabaram por lateralizar, não criou aqui um impacto para ganhar esta zona dos 6,20 e poder vir a evoluir esta zona dos 7, torna este movimento bastante complexo. Tem havido, ou não tem havido, grande interação dos investidores, não aparece o volume e a perspectiva é que venha aqui a lateralizar. Verificamos que nas últimas duas sessões acabou por reagir, há aqui uma abertura em gap, mas como é um título de menor liquidez, tem transacionado apenas 11.000, 3.000, 9.000, eventualmente nestes picos de volume 60.000 ações, e o melhor mesmo era esperar que ele pudesse aqui ganhar mais estas zonas para criar força. No entanto, se analisarmos um bocadinho o gráfico mais de médio prazo, verificamos que o movimento predominante é este de queda, ressalto, e estamos a criar isto. Ou a isto, assim. Vamos ver o que é que ele cria nesta zona e se ganha força para que possa mesmo regressar, no mínimo, esta zona dos 6,42. As ações da Jerónimo Martins não têm feito praticamente nada, lateralizado, corrigido lentamente, também ainda não regressou para esta zona dos 13,50 que tinha partilhado convosco, e tudo aponta mesmo que ele venha para esta zona dos 12,87. Aí sim poderá ser uma zona interessante para vigiar para um possível trade, um trade de curto prazo, para criar aqui um ressalto para regressar novamente para esta zona. Por isso,
Por isso, acompanhar as ações do Jerónimo Martins será aqui nesta zona dos 13€ por ação. A Mota-Engil, sim, foi uma ação que nos últimos dias, comportamento interessante, volume, tem valorizado, rompeu aqui esta zona e disse que era anteriormente resistência, a zona dos 1,34€ por ação, rompe para esse volume, acaba por criar ou ir ao encontro do cenário mais otimista que poderia ter projetado no último vídeo, que seria chegar à zona dos 1,49, acabou por até romper, mas volta a ceder e regressar aqui muito próximo para a área do anterior resistência, que era 1,34,8. Eu diria que será também um título para esperar que ele poderá fazer aqui este movimento ABC, vir a lateralizar e depois sim lançar mais um movimento numa tentativa de vir a negociar acima de 1,50 e eventualmente aproximar-se desta zona mencionada a vermelho, tanto da linha de tendência e também a retângulo, que serão zonas de resistência a muitíssimo curto prazo. As ações da NOS SGPS acabam por ceder, vem também um bocadinho ao encontro da minha perspectiva anteriormente partilhada, que seria mais neutral, não tão interessante a muito curto prazo, e agora cria-se aqui um conflito a muito curto prazo. Analisando aqui pela análise técnica, verificamos que a tendência predominante a médio prazo tem sido de queda, há um ressalto com uma estrutura de mercado ascendente, há um duplo topo aqui na área dos 4,11, acaba por corrigir, está a fazer uma quebra, ou pelo menos está aqui numa possível quebra desta linha de tendência, unindo este fundo e aqui nesta zona, poderá eventualmente reagir aqui, mas a minha perspectiva é que venha mesmo a corrigir e posicionar-se aqui nesta zona dos 3,26, eventualmente aqui nesta zona dos 3,12, poderá ser aqui, ou, no pior dos casos, ele poderá corrigir e regressar aqui a esta zona dos 3,02. Vamos ver o que é que ele faz. Claro que esta linha, ou pelo menos esta linha de tendência, não tem grande valor, terá mais valor se eu a posicionar aqui, unindo os fundos mais relevantes neste movimento de tendência ascendente, nesta formação de topo e fundo ascendente, acaba por ter mais relevância e podemos ter aqui uma reação que já que foi também anteriormente um anterior fundo, resistência, e poderia criar aqui novamente uma área para projetar as ações da NOS para um possível regresso a esta zona dos 3,91. As ações da nova base verificamos que permanecem aqui a lateralizar nas médias móveis exponenciais de 17,34 e só poderemos ter aqui uma perspectiva mais positiva nestas ações quando ultrapassar esta zona do anterior topo, nesta zona de 3,39, 3,40. As ações da Farol SGPS acabaram por lateralizar, vieram eventualmente à zona partilhada 0,1150, poderia ser o seu possível movimento e eu tinha partilhado que poderia lateralizar, veio a corrigir mais, vamos ver se terá capacidade e terá investidores interessados em manter o título e proteger o título a curto prazo e assim nesta zona dos 10,50, 10,60 poderia ser uma zona a vigiar, mas a minha perspectiva é que venha a lateralizar no próximo mês, eventualmente, poderá haver aqui uma reação mais lateral a muito curto prazo. Eventualmente, sabemos que vem com um movimento anterior de forte de subida, há uma correção, cria estes movimentos zigue-zagues, mas originados apenas com uma vela aqui acaba por fazer o mesmo e mesmo que esteja aqui a fazer este movimento corretivo em zigue-zague e que venha aqui a quebrar esta zona, a minha perspectiva a curto prazo será mais lateral do que propriamente vir a evoluir. Esperemos então que regresse força para que possa criar aqui uma perspectiva mais positiva nas ações da Farol SGPS. As ações da REN, Redes Energéticas Nacionais, têm lateralizado. É esperar, é continuar, a perspectiva também mantém-se, já anteriormente partilhada no último vídeo, que será aguardar aqui pelo anterior suporte, 3,39, vigiar se reagir. Podemos ter aqui uma possibilidade de um trade para um possível regresso a esta zona dos 2,50 e se ganhar assim força para ultrapassar a área dos 2,60,
será um bom sinal a curto a médio prazo para as ações desta empresa, REN. As ações da SMAPA, verificamos que acabou por não validar esta zona com força de 8,20 para quebrar aqui esta zona também dos 8,25, o 8,30 não teve força, volta a rejeitar e volta a ceder, a regressar para esta zona do anterior fundo, que tem servido também de suporte. 7,75 e agora teremos que esperar ainda mais, eu diria até o próximo mês, o início do mês de setembro, para criar aqui uma perspectiva mais positiva. Perspectiva que venha a lateralizar ainda na próxima semana, inicio o mês de setembro e sim podemos ter aqui um movimento que poderá vir a romper os 8,20 e eventualmente posicionar-se aqui na zona de 8,50 a muito curto prazo. As ações da Sonai SGPS vieram ao encontro, ou pelo menos da análise partilhada anteriormente, da análise técnica, seria aqui uma reversão nesta zona, acaba por vir novamente para a área de retração de Fibonacci de 61,8 e acaba por criar aqui uma perspectiva menos positiva a curto prazo, porque vem a reforçar mais esta zona como resistência, zona complexa, precisa de tempo. Eu diria que apenas para o próximo mês de setembro, é que poderíamos ter aqui um impacto para poder regressar a muito curto prazo para a área dos 0,65. Esperemos então que na próxima semana, ou ao final da próxima semana, possa criar aqui já sinais de um possível trade a muitíssimo curto prazo. As ações da Sonai Capital continua tudo na mesma, acabou por ainda valorizar desde o meu último comentário um bocadinho, tem vindo a corrigir e muito possivelmente poderemos até, num pior dos cenários, regressar às médias móveis como tinha anteriormente partilhado. Sabemos que a oferta da OPA pela Efanor está aqui na área dos 0,70, mas também não tem havido grande interesse, ou pelo menos grandes movimentações por parte desta ação. A Navigator Company acabou por evoluir e criar aqui um trade até interessante a muitíssimo curto prazo, já que ele evoluiu, não muito, mas acabou por evoluir aqui na área dos 5, 6%, tocou nesta resistência 2,39 e volta a corrigir muito, muito em contra aquilo que tinha partilhado. Agora é necessário que ele estabilize aqui nesta zona de 2,20, 2,25 para criar novamente uma nova tentativa de regresso a esta zona 2,39. Para já não temos nenhum sinal de muitíssimo curto prazo que venha a fazer isso. Temos este período lateral, tivemos este rompimento e agora necessitaríamos aqui sinal de força para ter aqui uma perspectiva mais positiva a curto prazo. Estas foram as minhas perspectivas em relação às ações do PSI 20. Caso tenhas uma outra opinião ou desejo que uma outra ação seja analisada, deixa aqui nos comentários a tua mensagem para que possa ser incluída num próximo vídeo, num próximo comentário. Desejo-te então uma boa semana de trading. Um grande abraço. Tchau.